Prontinho, tá gravando. Então, mais do filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste, né? Inclusive, o próprio texto em si, na própria tradução, nós vamos ver uma incoerência, né? Veja só, no versículo 6 diz, vamos supor que seria acerca do filho, versículo 6, mas, não, versículo 8, mas do filho diz, ó Deus, vamos supor que estivesse falando do filho. Aí vamos para o versículo 9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que teus companheiros. Então, se ele é Deus, por que ele precisaria ser ungido? Né? Fica essa indagação. Então, como é que um Deus também tem outro Deus? Ou é Deus ou não é? Certo? Então, amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que teus companheiros. Com isso fica claro que o versículo 8, o versículo anterior, está falando justamente do eterno e do Deus Pai, e o Filho dizendo ao Pai, né? Pronto, isso aí é a explicação do versículo, porque como fala de anjos, a gente teve que passar essa explicação para não ter confusão com relação a essa questão da adoração. Os anjos adoram ao Pai, podem dar louvor, podem dar poder, ações de graça ao Filho sem problema, mas a adoração somente ao Pai. Né? Nós vemos aqui também, voltando ao versículo 6 do capítulo 1, em grego, né? Tradução do inglês, do obsense to, vamos fazer referência para ele, para Jesus, para Yeshua, tá certo? E outra vez, introduzindo o mundo e primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adoram. A gente falou isso aqui, né? Temos aqui as referências do dicionário Strong. O dicionário Strong, para quem não conhece, pessoal, é um dicionário muitíssimo reconhecido, conceituado, né? Um dicionário usado nos livros acadêmicos. Tanto tem do hebraico para o português ou para o inglês, né? Como tem também do grego, né? Tá certo? É um dos melhores dicionários do hebraico, o Strongs. Olha só o que diz, bajular ou agachar-se, ou seja, a palavra usada proskinel, certo? Bajular ou agachar-se, ou seja, literal ou figurativamente, prostrar-se em homenagem, reverenciar, adorar. Etimologia é um provável derivado, né, que significa beijar como um cachorro lambendo a mão do seu mestre. E aqui tem Bíblia King James, adoração. Na Bíblia King James colocou adoração, mas nós sabemos que não é a palavra correta para isso. Como falava anteriormente, a palavra para adoração no grego é latrel. Da mesma forma, nós vemos no Antigo Testamento, indo para o hebraico, quando algumas personagens se prostravam diante dos anjos, é a mesma ideia, se prostrar, reverenciar. Né? Quando se chegava na presença de alguma autoridade, de algum governo, rei, juiz, se prostravam em reverência, não quer adoração, nunca é adoração. A palavra no hebraico para prostrar-se é catar, certo? Catar. Não sei se a gente colocou aqui, eu acredito que não. Certo? Mas, enfim. Então, voltando à questão dos anjos, a Bíblia menciona sobre um anjo, um mensageiro, né? Só lembrando, a palavra malar, como quer dizer mensageiro, é a mesma palavra também usada para mensageiro homem, mensageiro terreno. Então, o que vai definir se é um mensageiro celestial, se é um mensageiro terreno, é o contexto, tá certo? É o contexto. Então, nós vemos aqui o malar Gabriel, né? Gabriel, mensageiro Gabriel. Ele responde. Aqui é o texto, né? Lucas 1,39. E respondendo-lhe o anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Adonai, e fui enviado para falar-te e dar-te estas alegres novas. Anjo Gabriel, cujo nome hebraico é Gabriel, tem o significado de seu nome incerto, pois as traduções são variadas como segue. O poderoso, varão de Elohim, herói de Elohim, homem de Elohim. Este aparece 4 vezes na Bíblia,
e sempre trazendo uma mensagem. Por isso a tradição judaica o tem como anjo mensageiro, né? Na teologia cristã, ele é chamado como porta-voz, né? Porta-voz de Deus. Não deixa de ser também, né? Tá certo. Mensageiro que traz uma mensagem. Nós temos também a figura do arcanjo Miguel. O irmão colocou uma mensagem aqui, né? Antigamente, no grego, ângelos significava correio, é isso? Correio a cavalo. Depois a gente pode ver isso aí, né? Então, o arcanjo Miguel, ou Micael, ou ainda Micael, né? No hebraico, Micael, o termo arcângelos, do grego arcângelos, é usado apenas em duas passagens na Bíblia, em Judas 9 e 1 Tessalonicenses 4:16. Esta expressão tem um significado que coloca Miguel como um príncipe entre os anjos. A palavra arque significa chefe, né? Pode significar chefe, pode significar principal, príncipe, primeiro, tá certo? Junto com a palavra ângelos, que é mensageiro. Então, chefe principal, ou anjo príncipe, ou anjo principal, certo? O anjo-chefe. Sendo assim, mensageiro-chefe ou um anjo-chefe. Em Daniel 10:13, Miguel é chamado de o príncipe dos anjos, ou melhor, guarda oficial do Estado de Israel. Então, pessoal, o arcanjo Miguel, ele é um anjo protetor da nação de Israel. Nós vamos ver mais adiante que em cada nação existe um principado, né? Existem certos arcanjos ou príncipes anjos, né? Que ficam a cargo daquele povo, daquela nação. E o de Israel, justamente, é o arcanjo Miguel, biblicamente falando. Nós vemos essa passagem de Josué 5:14, que diz assim: respondeu ele, não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué, prostrando-se com o rosto em terra, o adorou. Aqui a tradução também é errada, adorou, né? E perguntou-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Bom, aqui no contexto, Josué pergunta a esse anjo, a esse ser: quem tu és? Tu és dos nossos ou dos nossos inimigos? Né? Então o anjo responde isso: não, mas venho agora como príncipe do exército do Eterno. Então Josué, prostrando-se com o rosto em terra, o adorou e perguntou-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Né? É a mesma palavra aí, prosquinel. Né? Prosquinel, prostrou-se, né? Reverenciou, homenageou. Vamos ler Daniel 10:13. 10:13. Deixa eu ver se tem aqui. Não, né? Daniel 10:13. Se puder acompanhar. Só um minutinho aqui, Daniel. 10:13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Aqui o contexto é o seguinte, né? Daniel, ele tem uma revelação, ele vê um ser glorioso, né? Um ser realmente glorioso, um anjo. Só que aparece o príncipe da Pérsia, que seria outro anjo da Pérsia, um arcanjo, certo? Para batalhar com esse anjo aqui. Esse anjo ele não consegue, parafraseando, né? Resumindo a história, ele não consegue batalhar. Então é preciso vir o arcanjo Miguel para intervir, certo? Porque seriam de mesma hierarquia. Né? Já esse anjo glorioso era de uma hierarquia inferior. E alguns chegam a dizer que era Jesus, né? Aí não faz sentido. Como é que, se Jesus era Jesus, por que precisou vir Miguel, né? Subentende que Jesus seria maior que Miguel, né?
Então, a gente precisa ser dispensante nesse sentido, né? E pesquisar, questionar, certo? Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Certo, pessoal? Então, tem essa referência. A gente vai abordar sobre cada tipo de hierarquia, cada classe, né? Aqui a gente está só passando alguns textos, né? Nós lemos agora em Efésios 6, 9 a 12, a gente vai entender um pouco sobre hierarquia agora, certo? Diz assim, Efésios 6, 9 e 12. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vós, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Né? Então, nós vemos aqui uma citação clara da hierarquia. Primeiro principados, depois potestades, depois dominações, né? E forças espirituais. Vamos aqui agora. O que acontece? No mundo espiritual, ou no mundo celestial, deixando uma coisa clara aqui, para a gente, o mundo é espiritual. Nós temos a ideia de que esse mundo espiritual, ele é invisível e intangível. Mas suponhamos que a gente chegasse lá, suponhamos hipoteticamente, né? Se a gente chegasse lá, esse mundo não seria invisível. Nós veríamos, nós sentiríamos, nós tocaríamos, apalparíamos, andaríamos lá, ou seja, sentiríamos uma espécie de matéria. É como se fosse outra dimensão. Nós temos que entender dessa forma, né? Enquanto nós estamos nessa realidade, o mundo realmente é invisível, é espiritual. Mas chegando naquela realidade, o mundo é tangível. Vocês não estão compreendendo? Né? Então, você vai cheirar, você vai sentir, você vai tocar, você vai ver, você vai ouvir. Então, se torna tangível para um corpo espiritual, para um corpo celestial também. Então, o Shammai, nós falamos até na aula passada, né? O Shammai é constituído não só de 3 céus, mas, segundo as escrituras, de 7 céus, 7 níveis, né? 7 esferas ou degraus, certo? E aqui foi constituído o seguinte: assim como existe a hierarquia dos anjos, podemos dizer, do bem, existe a hierarquia dos anjos que faz a função do mal, ou que possibilita o mal, ou ainda do mal de juízo. Lembrando que o bem e mal, essa dualidade, essa dicotomia entre bem e mal, isso não é para Deus. Isso foi criado para nós. Isso é para nós. Então, o Eterno, ele está superior a isso. Ele é soberano, ele é transcendental. Tá certo? Então, o bem e mal não influenciam o Eterno. Certo? E de forma que isso é para nós, para que a gente possa exercer o livre-arbítrio. Para que nós tenhamos 2 caminhos a escolher um ou outro, ou abdicar de outro. Tá certo? Então, imagine só se o Eterno não tivesse colocado a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Ou melhor, se não existisse o mal, se existe só o bem, como é que eu teria mérito pelas minhas escolhas? Como é que eu teria recompensa pelas minhas escolhas se eu não exercia o livre-arbítrio, a liberdade de escolha, né? Então, essas coisas existem para nos servir, o mal existe para nos servir de tropeço, podemos até dizer, de trampolim, para que a gente possa superá-los, né? E termos méritos, e termos recompensa do Eterno, para que o Eterno veja realmente a sinceridade do nosso coração, para que a gente possa demonstrar, materializar o nosso amor, a nossa espontaneidade em servi-lo, né? Em buscar a sua presença, em fazer a sua vontade. Então, é necessário o mal do mundo, neste mundo presente, neste século, né? neste mundo, para que a gente possa dizer para Deus que queremos Ele. Né? Então, é preciso essa dicotomia entre bem e mal. Então, existe a hierarquia dos anjos que faz o bem, e existe a hierarquia dos anjos que faz o mal. E nós vamos ter, da mesma forma, em igualdade,
os principados, as potestades, as dominações e as forças espirituais, tá certo? Nós mandamos nesses seres, lembrando que essa hierarquia aqui não são demônios, como alguns ensinam ou pregam por aí, tá certo? Não são demônios, principados, potestades, dominações, forças espirituais, nas regiões celestes. Lembrando que regiões celestes fala-se dos 7 céus, né? Dos Chamai, dos níveis. Nós lemos isso aí em Amós também, Amós 9:6, onde eu citei a palavra Malatov na aula anterior, que quer dizer câmaras, esferas, pisos em degraus, certo? Escadas, elevações. Então, o que acontece? Em cada região celeste existem certas classes ou seres com suas respectivas funções, certo? Então, nós não temos autoridade sobre os anjos. Nós não podemos mandar um anjo. Se fosse assim, as mulheres estariam muito felizes, só brincando, né? Mas as mulheres estão muito felizes, porque o anjo ia passar o pano, ia fazer faxina em casa, né? Ia fazer todo o serviço da casa e a mulher ia ficar muito feliz, né? Nós íamos ter um chofer, né? Uma pessoa que cuidava da nossa casa. Mas a questão, só sendo irônico, mas a questão é que a gente não tem autoridade sobre os anjos. Se a gente quer que algo nos aconteça, a gente tem que pedir diretamente ao Pai para que ele, né, autorize o anjo, ou dê uma ordem a um anjo, certo? Seja para nos abençoar, seja para nos proteger de alguma batalha espiritual, alguma seta do inimigo, algum ataque satânico, tá certo? E com relação aos demônios, onde eles estão? Os demônios estão na terra. Vamos ler Lucas 10, 15 a 18 e o versículo 19. Lucas 10, não é isso? 10, 15. Eu tenho Lucas 10. Diz assim. Perdão, acho que Lucas 10, 15 a 18. 15 a 18. Aqui. Versículo 18, né? Não, versículo 17. 10, 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobretudo a força do inimigo. E nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Então perceba que o Eterno, através de Yeshua, nos deu autoridade, através de Jesus, nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, que são seres terrenos. Isso aqui é uma referência aos demônios. No hebraico, o demônio, a palavra é shedim, ou espíritos imundos, tá certo? Porque eles habitam na terra. Nós depois podemos ver a origem dos demônios. Porque no mundo cristão, na teologia cristã, né, ou em algumas linhas, dependendo aí da religião, eles defendem que os demônios têm sua origem nos anjos caídos, onde se rebelaram junto com Satanás, fizeram guerra aos anjos de Deus e a Deus, e parte desses anjos que eram mais poderosos, eles ficaram presos, mas parte dos anjos que eram menos poderosos, na queda, os corpos deles se desintegraram. Então, os espíritos ficaram vagando aqui na Terra, se tornando esse cheirinho, esse demônio. Isso é a linha de uma teologia cristã, tá certo? Mas nós sabemos que em nenhum momento na Bíblia existe essa explicação ou esse texto explícito ou claro dessa forma. Até porque, até mesmo, nós vemos lá em Apocalipse, quando o Eterno lá em Apocalipse, na revelação que foi dada a João,
diz que o lago de fogo é preparado para o diabo e seus anjos, e ali nós estamos falando de um evento escatológico, um evento futuro, né? Em nenhum momento fala o diabo e seus demônios. Fala-se diabo e quê? Seus anjos. Então, a Bíblia não dá brecha para entender que os anjos são demônios, ou se tornaram demônios. Eles continuam sendo anjos, tá certo? E os demônios são espíritos que não se achou, segundo textos extrabíblicos, como no livro de Enoque, que até o século III era considerado inspirado e era lido nas igrejas, né? E até mesmo para o judaísmo, mas é considerado inspirado em algumas segmentos, em algumas vertentes, e até mesmo para a igreja cristã da Etiópia, na Bíblia dele ainda tem o livro de Enoque, né? Inclusive completo, se não me engano também na igreja ortodoxa, católica ortodoxa, né? Existe ainda o livro de Enoque, é considerado inspirado. Então, lá fala que esses seres, a origem dos demônios, são justamente os Néfilins, que é relatado em Gênesis capítulo 6, os gigantes que vieram, são frutos da coabitação das mulheres, né, filhas dos homens, das mulheres com os anjos, que abandonaram o seu estado, né, principal, o seu principado, que abandonaram a sua esfera de habitação, certo? E se enamoraram com as mulheres. E dessa relação nasceram os gigantes. Esses gigantes, valentes de renome, que daí surgiram as mitologias, nós falamos disso na aula passada, um pouquinho, né? O que acontece? Quando o Eterno manda o dilúvio para purificar a terra, certo? E o Eterno prende aqueles anjos, certo? Em trilhões, né? Está escrito em 1 de Pedro e também em Judas, certo? A condenação desses gigantes foi que eles ficariam como seres desencarnados, espíritos sem corpos, e como eles são metades celestiais e metades terrenos, não achou-se lugar para eles. A condenação deles seria que eles ficariam na terra vagando, certo? Como espíritos imundos, se tornando aí os Shedim, os demônios. Então, Yeshua, Jesus, nos deu autoridade sobre eles. Portanto, nós que tememos a Adonai, que tememos ao Eterno, que andamos na sua palavra, não temos que temer os demônios, porque são a raça mais inferior, né? São como os serpentes e escorpiões e que nós podemos pisar. Agora, aquele que não tem autoridade do Eterno, aquele que não anda conforme a sua palavra, realmente ele tem que temer, né? Mas nós que temos, somos filhos do Eterno, né? O Eterno nos deu essa autoridade para pisarmos em serpentes e escorpiões. Então, veja que demônios são da terra. Então, esses principados, potestades, dominações, forças espirituais, eles estão nas regiões celestes, não são demônios, são as hierarquias angelicais. Entendido até aí? Tá certo? Qualquer dúvida, os irmãos podem perguntar depois, mas a gente pode prosseguir. Então, o Eterno nos deu essa autoridade. Outra coisa, né? Aí Jesus diz assim, não nos alegrei por causa disso, porque os espíritos imundos se submetem a vocês, mas porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Então, assim, nós não temos que focar nisso, né? Temos que focar em assegurarmos o nosso nome no livro da vida. Ou seja, ter uma vida espiritual pautada na vontade, né, do nosso Deus. Então, essa hierarquia. Então, o que acontece? Sim, ainda faltei falar mais coisas aqui, né? O que acontece? Nós temos aqui a hierarquia, certo? Então, principados, potestades, dominações, eles têm funções, certo? Nós vamos ver mais na frente. Por exemplo, uma potestade, quando ele vai enfrentar outra potestade, ele pode, na mesma hierarquia, no mesmo patamar, ele pode invocar um anjo superior. Nós vemos muitas vezes um texto, né, tem Zacarias, e aquele texto de Judas, né, em que o arcanjo Miguel estava batalhando com Satanás, pelo corpo de Moisés, né? E aí o arcanjo Miguel diz, o Senhor te repreenda, né? Nós temos também a visão lá em Zacarias capítulo 3, que é dito a mesma coisa, o Senhor te repreenda, Satanás, né?
Só que, Senhor, embora esteja ali o tetagrama, né, que é o nome do Eterno, muitas vezes, aliás, não necessariamente pode ser o Eterno em si, invocando o Criador, o Pai, mas invocando uma hierarquia superior, certo? Nós vimos na aula passada, se não me engano, a gente falou um pouco sobre os anjos que apareceram, ou foi na Paraxá, né? Eu posso estar confundindo, no estudo de sábado de manhã. Paraxá. Paraxá, né? Então, os anjos, quando o anjo que apareceu a Abraão ali, embora lá no escrito, no texto original, apareça o nome do tetragrama, como se fosse o próprio Deus, ele não era o próprio Deus, ele era um representante. Às vezes o representante, às vezes não. O representante, ele vem na qualidade daquele que o enviou. É como se fosse próprio, é um porta-voz. Então, ele vai falar como se fosse o próprio, aquele que enviou. Então, quando o anjo ali repreende Satanás, o Senhor te repreenda, Satanás, não quer dizer necessariamente que ele está invocando o Criador, mas sim uma hierarquia superior acima dele. Os irmãos estão entendendo? Nós vamos entender isso mais na frente. Né? Sim, só reiterando aqui, né? Então, nós podemos orar e repreender os demônios sem problema, nós temos autoridade sobre eles. Agora, repreender anjo, não. Nós não temos autoridade. Aí nós vemos, às vezes, nos meus cristãos, na cristandade de modo geral, em várias denominações, religiões, né? Querendo pisar na cabeça da serpente, ou sei o quê, né? Que vamos ferir o anjo, vamos chamar o anjo aqui, estou vendo um anjo aqui e tal. Nós temos que ter cuidado com isso, né? Porque os anjos são muito poderosos, né? Teve uma notícia que eu vi na internet, que uma igreja estava comemorando o orgulho gay e, de repente, sem nenhum clima assim diferente, um clima, caiu um raio do céu e incendiou toda a igreja, né? Aí eu me lembrei na hora, isso aí provavelmente era uma ação de um anjo, né? Só para a gente pensar, né? A gente não pode afirmar com certeza, mas para a gente raciocinar e pensar, será que não era, né, uma ação de um anjo? Isso foi em Massachusetts, né? E um raio, porque tem anjos de juízo, a gente vai ver isso na frente. Não, na verdade, existe mais hierarquias, não existe só essas, não, né? Nós vamos ver, existem 3 grupos, certo? Mas nós vamos ver agora. Vamos falar agora, né? Porque não pergunta. Vamos lá, deixa as perguntas no final. Então, o Arcanjo Miguel, ele guarda a nação de Israel, o protetor de Israel. Aqui é uma foto de cima, né, da terra de Israel. Aqui ficou para mim, o slide ficou pequenininho, não estou conseguindo ler, mas algumas coisas dá para ler aqui. Vamos ler aqui Salmo 34, 7. Está aqui em hebraico, mas vamos ler em português. Salmo 34, 7. Salmos. O que diz lá, né? Diz assim: o anjo do Senhor, o malar, o mensageiro do Senhor, acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Vamos lá. Com base nesse versículo, a cristandade, em uma de suas linhas, de suas vertentes, diz que nós temos anjo da guarda, certo? Que nasce quando a gente nasce e ele nos acompanha a vida toda. Mas, assim, a Bíblia não é especificamente clara sobre o assunto, mas nos dá um vislumbre que, na verdade, não existe um anjo da guarda. Existem anjos que o Eterno nos envia. Aquele que guarda, aquele que teme ao Eterno, né, que vive no caminho do Eterno, Deus envia anjos para proteger. Tá certo? E esses anjos, ele vem com a missão e pode ali intercalar, pode mudar. De repente, esse anjo pode subir, pode vir outro. Tá certo? Não é um anjo fixo. Até porque nós falamos
na aula passada, né? Nós podemos até usar isso como uma comparação, como uma analogia. Nós vimos na aula passada que o anjo, quando ele vem para a Terra e passa muito tempo, né? No caso, nós falamos sobre o ser humano, quando ele passa muito tempo na presença do sagrado, do espiritual, como aconteceu com Moisés, como aconteceu com Jesus na transfiguração, né? A estrutura dele passa a mudar aos poucos. Moisés ficou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, falando com o Eterno, né? Então, ali, quando ele voltou com o rosto brilhando. Foi necessário ele colocar um véu na sua cara, porque ninguém conseguia olhar para ele. E Jesus também, na transfiguração, apareceu quando viu ali Elias e Moisés, falou com eles um bom tempo. Os apóstolos viram o rosto de Jesus brilhando como o sol. Então, o que acontece? Nós entendemos que, à medida que você tem uma experiência sobrenatural dessa forma, né, junto ao sagrado, ao espiritual, ao celestial, seu corpo pode sim mudar, sofrer uma transformação. Certo? Então, o inverso também pode acontecer. O anjo, quando ele passa muito tempo na Terra, ele tem essa possibilidade, né? Quando ele, principalmente, se materializa, né? Ele pode aparecer para uma pessoa na sua forma espiritual, como apareceu para Daniel. No caso ali, Daniel até ele desmaia, né? Alguns vão dizer que ele morreu, e depois o anjo pega na mão dele e, né, traz a vida, né? Alguns interpretam dessa forma, né? Porque a presença foi tão grande que ele desmaiou ou morreu, né? Não podemos afirmar com certeza, mas uma coisa ou outra aconteceu, né? Como o texto fala. E o que acontece? O anjo, quando ele passa muito tempo, ele pode também sofrer essa mudança, né? Na materialização. Então, é provável que ele não pode passar muito tempo, porque se passar muito tempo, né, ele vai sofrer essa metamorfose, digamos assim, né? Claro, isso aqui são conjecturas, a gente não está afirmando, pessoal, a gente está colocando aqui ideias para a gente raciocinar, né, e pensarmos. São possibilidades, tá certo? Possibilidades. Então, o que acontece? Então, se for verdade, então o anjo, ele não poderíamos ter um anjo da guarda, que ficaria conosco o resto da vida, né? Nos acompanharia até, né? Até porque, por exemplo, existem pessoas que matam, que fazem crimes, pessoas violentas. Essa pessoa teria um anjo da guarda de forma nenhuma. Como o versículo mesmo atesta, né? O anjo acampa-se ao redor daqueles que o temem, né? E faz a sua vontade. Então, fica aí essa reflexão. Então, quais são as classificações dos anjos, né? Nós vemos aqui algumas classificações propostas na Idade Média, são as seguintes, né? São Clemente, são os pais da igreja. Os pais da igreja são aqueles teólogos da antiguidade e eram cristãos. Mas a gente vai trazer também uma hierarquia falada pelo mundo judaico também, os teólogos judaicos. Mas aqui, os pais cristãos, eles falam o seguinte: São Clemente, em Constituição, no seu livro, ele fala o seguinte, que existia os serafins, os querubins, os éons, as hostes, 5, potestades, 6, autoridades, 7, principados, 8, tronos, 9, arcanjos, 10, anjos, 11, dominações. Já Santo Ambrósio, né, em Apologia, ele fala que, primeiro, serafins, segundo, querubins, terceiro, dominações, 4, tronos, depois, principados, potestades, virtudes, anjos, arcanjos. Já São Jerônimo vai dizer serafins, querubins, potestades, Dominações. Vale, né? Então não consigo não, porque tem uma... 4 dominações, 5 tronos, 6 arcanjos, 7 anjos. Tem um ícone aqui do aplicativo, eu não consigo ver. Pronto. Pseudo Dionísio, ele vai falar, o Areopagita, né? Ele fala que existe serafins, querubins, tronos, dominações, virtudes, potestades, principados, arcanjos e anjos. São Gregório Magno, em homilia, século VI, ele diz, primeiro serafins, depois querubins, tronos, dominações, principados, potestades, virtudes, arcanjos e anjos. Santo Isidoro, né, em etimologia e etimologiae, né? Serafins, querubins, potestades, principados, virtudes, dominações, tronos, arcanjos e anjos. São João Damasceno, né? Então, assim,
Então, perceba-se que não há um consenso, pessoal, porque é uma matéria que não está explicitamente clara, né? Então, sobre essa questão de hierarquias. Existem divergências no meio teológico, tá certo? Mas a questão, pronto, aqui é o entendimento no meio judaico. Mas também no meio judaico existem também divergências, né? Só mudando as ordens e as nomenclaturas dessas classes, desses seres. Existe também divergência. Eu peguei aqui a geral, certo? A sequência de classes poderá ser interpretada de forma diferente dependendo do ponto de vista de alguns mestres e comentários do judaísmo. O que tentamos colocar foi algo mais próximo das Sagradas Escrituras. Então, em primeiro seria os Hayot HaKodesh, né, que são os seres santos, seres viventes, tá? Ezequiel 1:5. Os Zofanim, tá? Ou as rodas, né? Tá? Em Ezequiel 1:16. O Erelim, os valentes, né? Está em Isaías 33:7. Os Hashmalim, quer dizer, cores de âmbar, né? Ezequiel 1:4. Serafim, os flamejantes, Yeshayahu, né? Isaías 6:1-2. Os Malachim, são os mensageiros dos anjos. Elohim, autoridades, né? Está em Salmo 82:1. Bene Elohim, filhos de autoridades, né? Filhos de Deus. Jó 38:7, Salmo 29:1. Os querubins, os guardiões, né? Êxodo 25:18, Êxodo 25:20. E os Ishim são os varões, né? Bereshit, Gênesis 18:2. Nós entendemos que, como foi falado no início, depende da interpretação, né? Depende da interpretação de cada mestre, de cada teólogo. Mas, no nosso ponto de vista aqui, esse Ishim são os mesmos Malachim, apenas se apresentando, os mesmos mensageiros, os anjos, apenas se apresentando de forma diversa, né? Tá certo? Porque eles têm esse poder de se materializar, de se apresentar aos seres humanos, como humanos também. Por isso que a Bíblia chama de varões. Apareceu um varão a Abraão, apareceu um homem a Abraão, né? Que no hebraico seria também Anashim, homens, né? E um homem elevado, de estatura elevada, né? Que denota autoridade, tá certo? Então, existem essas hierarquias. Então, começando aqui sobre a primeira tríade. Então, assim, no geral, pegando todas elas, no geral, as hierarquias são 9. Então, nós vamos ter 3 grupos de 3. A primeira tríade, 3 classes. A segunda tríade, 3 classes. E a terceira tríade, 3 classes. Tá certo? A primeira classe, nós vamos pegar de cima para baixo, né? Nós temos aqui, a primeira tríade é composta pelos seres mais próximos de Elohim, do Eterno, que desempenham suas funções diante do Eterno, do Elohim, certo? São os serafim, os querubim e os tronos. Lembrando que essas imagens aqui são meramente ilustrativas, não quer dizer que eles são assim necessariamente, né? São ilustrativas de acordo com o que os textos dizem, né? Os desenhistas, os artistas, né? Fazem conforme a sua imaginação, né? Conforme as descrições que temos. Então, nós temos os serafins, os querubins e os tronos. Então, os serafins são seres ardentes, né? Em chamas, flamejantes. É interessante ressaltar que a palavra serafim vem da raiz saraf, que pode também significar serpentes ardentes, certo? No mundo judaico, na literatura judaica, alguns vão dizer que o serafim ele teria uma forma de uma serpente em chamas, certo? Uma serpente em chamas. Mas não é serpente rastejante, é uma serpente ereta, né? Com pés, certo? E são comentários. Então, aqui o nome serafim vem do hebreu saraf e do grego será, que significam abrasar, queimar, consumir. Também foram chamados de ardentes ou de serpentes de fogo. É a ordem mais elevada da esfera mais alta. São os anjos mais próximos do Eterno e emanam a essência divina em mais alto grau. Assistem ante o trono de Elohim e é seu privilégio estar unido a Elohim de maneira mais íntima. E são descritos em Isaías 6, como estando
permanentemente, perpetuamente o louvor, cantando perpetuamente o louvor de Elohim e tendo 6 asas. Então, em capítulo 6 de Isaías, né, ele tem uma visão do templo. Lembrando que esses seres aqui, eles não têm relacionamento com a Terra, com os seres humanos, porque eles estão num patamar muito avançado. Agora, Doutor, o que... O doutor, que... Sim. só explique aí para eles a superior, intermediária, entendeu? Não, a gente vai chegar, Inferior. está na primeira ainda, né? Sim, não, só para eles entenderem que, quando eu ia falar agora aí, que esses seres, eles estão, são os que está, vamos dizer, mais próximo do eterno, são os superiores, Sim. tá? Eles não têm uma É, ligação assim conosco aqui. isso. Então, eles não têm uma ligação, um relacionamento conosco, porque eles são seres superiores, estão ligados ali diretamente ao trono do Eterno, né? Ao sétimo céu, né? Podemos dizer assim. E o que acontece? Mas você vai perguntar, mas Isaías não viu eles? Certo? Viu numa visão, num arrebatamento de sentidos. Se você for olhar o contexto, esses anjos aí, esses seres, nós estamos falando anjos, mas não seria tecnicamente chamado de anjo, porque eles têm nome próprio, né? Eles são 6, certo? Eles não vêm à Terra, né? Eles não podem vir à Terra, porque a Terra não está preparada para isso, né? Então, o que acontece? Ele viu no arrebatamento de sentido, numa visão, certo? Assim como Ezequiel também viu os querubins, né? Então, o que acontece? Esses serafins, eles cantam lá, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, toda a glória está cheia da sua, né, toda a terra está cheia da sua glória. Kadosh, 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 Yahweh Tsebaot, Melokor, Haaretz, Kevodô, em hebraico, né? Só que o seguinte, não sei se foi colocado aqui, foi não, né? Existem variações textuais em alguns manuscritos que eles não chamam 3 vezes santo, eles chamam 9 vezes. Né? Eu não coloquei aqui, eu acho. Se tiver lá na frente. Estou lembrando. O que acontece? Alguns vão pegar esse trecho de Isaías. Vejam que os serafins estão dizendo santo, santo, santo 3 vezes. Então, é um para o Pai, é um para o Filho, é um para o Espírito Santo. Não existe isso, pessoal. Né? Isso aí já é inferência, já é coisa da cabeça de alguém, certo? Não existe essa questão. Eles usam isso para defender, né, a questão da Trindade. Tudo bem. Né? Mas a questão aqui, como eu disse antes, tem essa variação textual nos escritos, que na verdade não seriam 3 vezes, seriam 9. Então, se fosse para cada um santo, para cada Deus, então seria 3 deuses, né? Se for, seria 9 deuses, né? Se Então, não me só para a engano, gente... no hebraico, não, no aramaico. É, É um texto do aramaico, exatamente. são 9 vezes. Então, esses serafins, eles têm 6 asas. Na visão que Isaías teve, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E eles têm mãos, porque no texto nós vamos ver que ele corre, né, para o altar com uma tenaz, que é um ganchinho, um ferro, que pega a brasa, certo? E tira a brasa ali com a sua mão. Com a mão pegou uma tenaz, né? E coloca na mão dele, na boca, aliás, de Isaías. Então, percebemos que ele tem mão, né? Esses seres, eles têm a função de exaltar, de adorar o Criador, como já foi falado, né? Eles têm esse privilégio, eles assistem, e essa forma de assistir é dar assistência, né? De qualquer forma, ao Eterno ali do que ele necessitar. Para que ele não necessita de nada, só forma de dizer para a gente compreender, né? Deixa eu ver aqui. A segunda classe abaixo dos serafins seria o querubim, né? Guardiões de conhecimento. Do hebreu, querub, ou do plural, querubim. Os querubins são seres misteriosos descritos tanto no cristianismo como em tradições mais antigas, às vezes mostrando formas híbridas de homem e animal. Os povos da Mesopotâmia tinham o nome Carub,
e suas variantes, para denominar seres fantásticos com forma de touro alado de face humana, e a palavra significa, em algumas daquelas línguas, poderoso, noutras, abençoado. Nós lemos em Gênesis 3, 23 a 24, que quando o homem é expulso do jardim, o Eterno coloca ali um querube, né, um guardião, uma espada flamejante, para que ninguém pudesse se aproximar do jardim do Éden. Tá certo? Aí nós vamos ter relatos em Êxodo também, sobre a construção da arca, né? Inclusive, no propiciatório, na tampa da arca, existia a imagem de 2 querubins, cada um voltado, né, à sua frente para o outro. E esses querubins, eles são diferenciados, eles são exceções dos outros querubins que são apresentados, porque eles têm rosto de criança, né? Há um Midrash. Midrash são histórias contadas, certo? Comentários, que quando o povo de Israel pecava, né, esses querubins que estavam um voltado para o outro, eles se viravam, né? Certo? Mas isso é um comentário, a gente não pode pegar isso ao pé da letra, só uma historinha aí, né? Judaica, certo? Só curiosidade. O que acontece? Na cortina também, na cortina do templo ou do tabernáculo, existiam gravuras e desenhos desses querubins, denotando ali a ideia de guardião da presença do Eterno, né? De conhecimento elevado, tá certo? Esses querubins, nós vemos também, arqueologicamente falando, historicamente falando, em culturas antigas, desenhos de seres alados, ou de animais, como foi falado aqui, né? Bois, com asas. Então, na Mesopotâmia e também na antiga Fenícia. Então, isso é visto em outras culturas antigas, esses desenhos, porque como nós temos a ideia, nós falamos, voltando aqui à questão, né, dos anjos que vieram à Terra, então isso foi passado, esse conhecimento foi passado, provavelmente, né, foi passado e ficou no imaginário popular, e muitas pessoas, ouvindo histórias ou adorando como Deus, né, viraram ídolos, provavelmente, começaram a fazer esses desenhos como homenagens, estátuas. Então, tudo isso faz parte desse cenário da antiguidade, né? Então, esse querubim... Maomé andou num cavalo, não foi? Cavalo alado, foi que levou Maomé de um canto para outro. É o que diz, né, no Alcorão, né? Então, o que acontece? Alguns vão dizer também, existe a tradição Merkavá. Merkavá é que é um trono carruagem, isso está em Ezequiel, né? Que foi trazido por trono, mas também ele pode significar carruagem. Então, seria tipo aquelas carruagens de rei, só que de forma mais majestosa, em que é como se fosse o Eterno andando nessa carruagem, é um trono-carruagem. E quem leva esse trono-carruagem justamente são os querubins. Então, os querubins têm essa função de levar, né, em tese, teoricamente, né, de levar a carruagem do Eterno, esse trono, certo? Existe essa tradição também, esse entendimento, tá certo? Os tronos, inclusive em Apocalipse, pessoal, já adiantando aqui, vamos ler aqui, né? Depois a gente chega nessa parte. Os tronos têm seu nome derivado do grego tronos, que significa anciãos. Então, os 24 anciãos seriam os tronos, né? Nós vamos ver aqui mais adiante. São chamados também de erelins ou ofanins. Em algumas linhas teológicas, eles diferenciam, né, os ofanins dos anciãos, certo? Porque os ofanins seriam as rodas reluzentes ou com olhos, né? Isso é visto em Ezequiel, no profeta Ezequiel. Algumas vezes chamado de Sedes Dei, ou trono de Elohim, e são identificados com os 24 anciãos, os tronos, né? São identificados com os 24 anciãos que perpetualmente se prostram diante de Elohim e a seus pés lançam suas coroas. Só uma ressalva, pessoal, alguém interpreta no mundo da cristandade, na teologia cristã, que esses 24 anciãos seriam representações. 12 seria a representação das 12 tribos de Israel,
e 12 seriam representação dos 12 apóstolos. Ou, até mesmo, alguns chegam a falar que seriam os 12 apóstolos. A Bíblia não fala isso, né? Então, isso não faz sentido, tá certo? Uns vão dizer o seguinte, não, esses 24 anciãos foram aqueles que ressuscitaram com Jesus, quando ele ressuscitou, né? Muitos mortos reviveram e apareceram a muitos, está em Lucas, né? Então, vamos dizer que esses 24 anos seriam esses mortos que reviveram. Mas a Bíblia também não fala que era só 24 que ressuscitaram. Às vezes, muitos mortos, né? Porque quando eles falam que, porque eles lançavam lá a visão de Apocalipse, eles lançavam suas coroas, né? Eram vestidos de linho fino, e o linho fino representa a justiça do santo, e a coroa, né? É porque passou por tribulações e venceu, né? Só que, na visão ali, e se você pegar o texto da carta endereçada às igrejas, tem uma carta endereçada a uma igreja, e ele vai dizer, ao que vencer, darei a coroa. Como é que eles seriam, né, os santos, os apóstolos, ou qualquer outra pessoa que ressuscitou lá na ressurreição de Jesus, se não foi dado coroa a ninguém ainda, né? Se não foi feito ainda o arrebatamento, não houve ainda os acontecimentos escatológicos de finais do tempo. Então, também não faz sentido. Então, esses 24 anciãos, eles são identificados como os tronos, né? São esses seres que também estão ali nessa categoria de seres superiores que não têm relação com a Terra, com os seres humanos, né? No sentido de se apresentar a eles, no sentido de trazer mensagem, tá certo? O que diz mais? Eles se prostram, né? Diante de Elohim, e a seus pés lançam suas coroas. São os símbolos de autoridade divina e da humildade, e da perfeita pureza, livre de toda contaminação. Vamos ler aí, Apocalipse 11, 16 a 17. Apocalipse 11. Eita. Apocalipse 11. Pensei que tinha desligado aqui sem querer. Diz assim: e os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos. Aí você vai dizer, como é que... Então, esses tronos aqui são os próprios anciãos. A questão aqui é a tradução. Esse termo assentado, pessoal, é concentrado, né? É concentrado, como se fosse condensado, né? E os 24 anciãos estão assentados em seus tronos. Esses são os próprios tronos, são os próprios Ofanim, diante de Deus, prostrando-se sobre seus rostos e adoraram a Elohim. E dizendo, graças te dão, Senhor Deus Todo-Poderoso, que has de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Quanto à palavra concentrado, que o senhor falou aí, 2 minutinhos, só para o pessoal entender bem, especialmente as mulheres. Quando elas fazem um suco, aí diz assim, pessoal, fulano, mexe aí que o suco assentou no fundo do copo, ou seja, concentrou-se. Então, esse assentar aí é exatamente essa a concentração. Não é de sentar numa cadeira. Exato. 4, vamos ver isso aqui, 4. Aqui, ó. E ao redor, 4, Apocalipse. E ao redor do trono havia 24 tronos, certo? E via sentados sobre os tronos, eles mesmos, né? 24 anciãos vestidos de vestes brancas e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. No entanto, há quem defenda que são coisas distintas. Os tronos seriam os Ofanins e os 24 anciãos seriam, né, outros seres. Como falamos anteriormente, não há um consenso, né? A gente está passando aqui
o que se aproxima mais das Escrituras, né? Vou ver aqui, Cronos, Apocalipse 4:8. Os 4 seres viventes, é que a gente leu, né? Existem essas variações aí dos manuscritos, ó, justamente dizendo isso que a gente está falando, né? Tá certo. Depois a gente pode ver com mais detalhes isso aí. Doutor, mas aí, leia, volta o slide. Aí está as 9, aí está as 9 santos, lá no últimas variações. Sim, variação 1. Variação 1, variação, cadê? Lá embaixo. 2, né? A 2, tem santo 9 vezes de Isaías, né? Do capítulo 6. Santo, 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 Kadosh, 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 Kadosh. Então, são 7 vezes na variação 2. Né? Pronto, a gente encerra por aqui, né? Já passou 1 hora, mais ou menos. A gente falou das 3, né? Foi da primeira hierarquia? Foi. Então, a gente continua na próxima aula essa, tá certo? E agora, vamos abrir o espaço para os irmãos quiserem fazer alguma pergunta. Está aberto aí. Alguém quer fazer a pergunta? Vamos começar. Nós tocamos no assunto lá da fornalha. Quando aqueles 3 jovens foram colocados na fornalha, apareceu um quarto ser. E é dito por muita gente aí, né, que aquele ser seria Jesus, né? Tem até uma música, o quarto homem da fornalha e tal. Quem era esse ser? Era Jesus? Jesus não tinha nascido ainda. Ali, logicamente não seria, né? Como já foi falado, em nenhum momento Jesus nos falou, né, no Antigo Testamento. Ele só falou a nós nos últimos tempos. Não poderia ser esse. Exatamente. Nós vimos um ser aí que... Quem é aqueles jovens? Eram de qual país? Foram lançados as 3 jovens. Qual nação eram aqueles 3 jovens? Mesaque, Sadraque Israel. e Abednego? Sim, Israel. Quem é o defensor de Israel? Miguel. Então, era o arcanjo Miguel que estava ali para defender. Porque ele é o defensor do povo de Israel. Não era Yeshua que estava lá dentro, porque Yeshua não existia naquele período. E o defensor de Israel, do povo de Israel, é Miguel. Exatamente. Essa é uma prova de que Miguel é o defensor de Israel. Exato. Mais alguém? Tem alguma pergunta? Posso ajudar? O anjo, aquele homem lá, o quarto, segundo a tradição judaica, Assis, Aquino, não é Miguel não, é Gabriel, viu? Ele é tido como anjo protetor, certo? A associação de Miguel com Gabriel é muito estreita, muito estreita. Então, os sábios, os sábios não, os intérpretes, né? Os intérpretes da Torá, principalmente do livro de Daniel, que é um livro, por todos aqui, sabido. E eu quero elogiar Rosendo pela aula, porque Rosendo traz vários assuntos, assim como Marquino também, né? Vários assuntos, várias interpretações. Não bate o martelo para um, não bate o martelo para outro. Essa é a nossa metodologia, né? Vamos dizer assim, que essa aula para mim eu estava anotando tudo que você falou, né? Você tem ideia, eu já assisti
uma aula parecida com essa aí, já li uma apostila parecida, e eu vi aí um monte de coisas que eu não tinha percebido. Então, é uma riqueza muito grande, viu, Credina, Lucas, Viviane, Neto e essas pessoas que estão com a gente, o Lúcio aí, o Betzalel. Mas, assim, não foge, viu, Aquino, vou dizer agora como Rosendo, né? A Torá, a Taná, ela não diz explicitamente que seja Gabriel, né? Mas esse quarto homem era um enviado pelo Eterno para proteger os 3 jovens. E quando você olha no Talmud, Mas né, me no diga uma Talmud, coisa, você acha que Gabriel ou Miguel são o defensor do Brasil? não, Quem é o defensor do povo de Israel? são os grandes anjos, né? São Não, eternos. mas não, tem um específico. Porque nós vamos ver lá na frente, não, nós já vimos, que na Pérsia tem um. Cada nação tem, cada Cada povo. nação, ele Não. fala, né? Mas, assim, eles explicam que, segundo o Pessahim, né, que é o Talmud, eu não tenho eles completos. Eu tenho algumas, até quem fez aula comigo nas outras vezes, né? Quando o ITRH estava olhando, nós demos alguns Talmudes todos, né? Em PDF, eu não sei se todos usam, mas eu gosto muito de um comentarista chamado Rashi, porque ele é muito peixado, ele é muito simples, ele é muito biblicista, assim como Aquino, assim como Rosendo, né? Então, ele diz que é o anjo Gabriel, porque ele é enviado para realizar o milagre de salvar os ilesos. Gabriel também é frequentemente associado à proteção e a julgamento divino. O episódio ressalta, esse episódio ele ressalta a ideia de que mesmo em situações de extremo perigo, o Eterno, ele tem como trazer salvação de formas milagrosas. Se for Miguel ou se for Gabriel, agora eu vou fazer que nem Rosendo. Se for Miguel ou for Gabriel, o importante foi a salvação dos israelitas. Né? Foi importante. Eu fiz o comentário porque na aula o Dr. Rosendo citou, né, que ele seria o guardião de Israel, do povo de Israel. E eu assistindo aula também, outras aulas sobre esse assunto, também foi confirmado por outros professores de que ali se tratava exatamente do guardião de Israel, porque ele é guardião do povo de Israel. E quem estava sendo jogado era 3 jovens israelitas. Olha, vamos lá. Gabriel, ele significa o quê? Deus é minha força. Em hebraico é Gravirel, né? Ele é descrito como um anjo que executa tarefas que requerem coragem e energia. Ele é descrito como o anjo de força, de poder, né? Miguel também é descrito dessa forma. Certo? É descrito dessa forma. Agora, nesse episódio, eu não posso dizer assim, é esse ou aquele. Aí diz um anjo do Senhor, né? Tem um nome, eu até, Rosendo está aí, eu gostaria que ele pesquisasse mais do que eu estou ficando velho e às vezes eu não presto muita atenção, mas tem um anjo que nós não sabemos nem o nome. Nem o nome. Não tem só esse anjo citado, não. Não tem só esse aí, não. E eu estou dizendo que ele... Na verdade, não são anjos, são seres. Não existe só esses. Bessalel quer falar aí? Vamos ver o Bessalel. Bessalel. Tá para ouvir, né? É o seguinte, eu estava vendo aqui sobre os anjos, Gabriel, Miguel, na hora das orações, nós citamos 4 anjos à frente, né? Tem o Gabriel, o Miguel, Gabriel, Uriel e Rafael, acima do nosso eterno Deus.
existe uma hierarquia entre os anjos. O Miguel seria tipo o chefe anjo. Ao lado tem o Gabriel, o Uriel e o Rafael, cada um na sua hierarquia, cada um no seu patamar de ordenança, talvez assim como o Charlie acabou de dizer, que provavelmente realmente na fogueira dos 3 irmãos lá no fogo, eles realmente apareceu foi Gabriel. Miguel apenas ele só age na hora em ações de guerra, age na hora de proteção a Israel. E na hora de pequenas mensagens, pequenas a ida ao povo, encontrar para orientar, colocar as palavras cada um, nós temos o Gabriel, nós temos o Uriel para tentar também levar, como aqueles 3 homens com Abraão. Isso, parabéns, pessoal, porque os anjos na tradição judaica... Mas acontece o seguinte, vocês estão confundindo o anjo... Só um minuto. Os anjos na tradição judaica, eles são... Miguel ele é tido como justiça, misericórdia, certo? Então, ele, nesse momento aí, ele precisava de um anjo que viesse com energia, com outra singularidade, com outras particularidades, certo? Então, você não assistiu à aula anterior. Uma das coisas que os anjos têm, que eles não têm, é medo. Não, mas entenda. Eu não estou dizendo que anjo tem medo ou parou de ter medo, não. Peraí. Então, você está confundindo os seres de classes superiores com mensageiros. Não, eu estou falando da tradição judaica, né? Eles têm essa tradição. Pessoal, só explicando aqui para o pessoal que não entende, é porque esses dois se amam, certo? Eles se conhecem, aí ficam se brigando, é porque eles se amam, certo? Eu não estou discutindo com ele, não. Eu estou dizendo assim, as características desse anjo, Gabriel, foi usado no Código de Daniel, certo? Segundo o Talmud, segundo a interpretação talmúdica. Eu posso estar errado. Mas é basicamente o que Betsalel falou. Isso. Miguel, ele é o chefe dos exércitos do Eterno. A função dele é mais voltada para questões bélicas, né? Questões de guerra, tá certo? Ele tem mais um lado, na tradição judaica, ele representa mais misericórdia e proteção do povo. Certo? Então, você vai ver ele muito assim, é por isso que... Não, mas a gente está falando aqui biblicamente, né? A nossa aqui é mais portado biblicamente, tá entendendo? Não, mas eu estou dizendo, mas você vê biblicamente também, Rosane. Porque olhe, quando Miguel é usado, se ele não é para proteção. Quando Gabriel é usado, é para energia, é para força, é para julgamento, é para porrete. Entendeu? Olha, no slide, num dos slides aí, tem o seguinte. Em Daniel 10:13, Miguel é chamado de o príncipe dos anjos, ou melhor, guarda oficial do Estado de Israel. Agora sim, ó, lá, e também tem uma outra... Eu estudava muito o livro de Daniel, hoje eu estou mais resguardado de estudar, mas lá em Daniel 12, qual é o anjo que está lá? Olha a situação que ele foi chamado. E o anjo que está lá é Miguel. É tanto que a Testemunhas de Jeová, a Igreja Adventista, eles têm Miguel como Yeshua. Por uma questão de confusão, de entender as funções que Miguel tem. E quando nós entendemos, como você bem explicou, Rosane, as funções de cada, a base hierárquica, né? Quando você explica tudo isso ali, a gente fica no meio de situações de leitura e interpretações bíblicas muito, muito vastas, sabe? Porque a gente começa a ver uma situação de, mas rapaz, olha que coisa bonita. Olha aqui, eu sei que você vai falar depois de Metraton, né? Também que é um outro anjo muito confundido com Yeshua, né? Aí você vai vendo outros tipos de interpretação que vai se encaixando, entende?
Eu não estou discutindo com Aquino, não. Eu só estou dizendo assim, que nesse aí não é Miguel, como a tradição dos padres falam, certo? Quem fala isso é Agostinho, quem fala isso é Justiniano, certo? A patrística quase toda é comum acordo que aí seja Miguel. Aí você não quer que eles acertem nada, não? Você já errado tudo, do começo ao fim. Eles tiraram muita coisa do lado de dentro, né? Mas eu fazendo curso, eu vi um rabino falando isso. Pronto. Vamos ver se outra pessoa tem alguma pergunta, né? Alguém tem alguma pergunta mais sobre o assunto da aula? Eu quero também dizer aqui que o anjo das 70 semanas é Gabriel. O peixe está claro lá, né? É claro. Miguel só apenas participou, assim, batalhas executadas, mandar impedir e enfrentar o príncipe da Pérsia. Bezalel começou a fazer o ITRH com a gente, viu? Foi? Exatamente. Coisa boa, né? Estudando que se aprende o eterno tá falando o discípulo acompanha seu mestre. Não. Os meninos aí são bons, rapaz. Mais alguém vai dar alguma pergunta? Só para fechar mais um pouco assim. Eu acho que eu tinha anotado mais. Só para dar mais uma base assim. Vamos lá, olha. Os Barahim hebraicos são vistos como mensageiros do Eterno, como o Rosendo falou mesmo. Eles aparecem várias vezes nas histórias, no Taná. Você vai ver em Gênesis 18, Gênesis 22, a tradição judaica. Os anjos não possuem vontade própria, e isso foi uma discussão terrível um dia desse, dentro da própria comunidade. Eu ainda tenho minhas ressalvas em certos pontos. Eu respeito muito essa parte experimental que o Rosendo tem, dessa parte espiritual que eu acho lindo, né? Eu até tenho uma coisa que eu acho que eu fico para mim, às vezes eu conto, mas, por exemplo, eu já vi uma coamba que me falou que minha mãe tinha morrido. E isso, para mim, cara, que eu sou meio... Rosendo chama eu cético, né? Que eu sou meio cético. A minha fé não é tão vislumbrante assim como a de alguns. E eu fico mais me detendo no que está escrito e aquela coisa... né? Desde que algumas coisas já aconteceram na minha vida, mas grandes experiências têm sido feitas. Eu admiro a base experimental, esse relacionamento de estar em outras dimensões. Por exemplo, quando o Aquino fala assim, e o Rosendo falou sobre os 7 céus, que na Torá nós vemos os 7 céus, nos escritos após Torá nós vemos mais 3, né? O apóstolo Paulo ele diz assim: eis que vim... fui levado, não sei disso e aquilo, fui levado ao 3º céu, aí depois diz que tem um céu inacessível, aí por aí já vai 4, e a gente vai reformulando, né? Enquanto a teologia cristã diz, não, é orânio, mesorânio, é porânio, não tem nada disso, sabe? Não tem nada disso. E, olha, foi fantástico aí quando você falou sobre as potestades, eu assisti toda a aula, né? Então, o Talmud, a literatura mística, né, judaica. Aproveita o ensejo, fala aí sobre o nosso curso, a plataforma, o Instituto. Vou falar, né? Que fala sobre os diferentes tipos de anjos. Ele tem as perguntas de que eu quero debater ainda com o Inácio. Não entendi. Eu tenho umas perguntas ainda que eu vou debater ainda com o Inácio. Não, você vai lá no grupo lá dos líderes, aí você não, porque você debate lá. Né? Então, me catucar. Não, olha, mas agora, porque eu acho que todo mundo necessita. Agora, olha, o que eu achei bonito, viu, Rosendo? Rosendo, na sua aula, Rosendo, você falou de uma base literal, você falou de coisas alusivas que é necessário, e você falou de coisas espirituais, certo?
Para todos os amigos que estão aqui, que eu não conheço a todos, né? Que saibam, vocês que estão aqui, tudo isso é apenas, vamos dizer assim, fragmentos de sabedoria que existe dentro da Torá. Só fragmentos. Vocês têm uma ideia como é gigante esse universo. Outra coisa, entendam que vocês que estão nessa aula aqui, essa aula aqui, ela não é para uma pessoa normal de igreja. Certo? Ela não é para uma pessoa que fica apenas na cadeira, apenas no banco. Queríamos nós que às vezes ensinamos ficarmos só no banco, porque é a coisa melhor que existe na face da terra, viu, Ricardo? Ficar no banco é a coisa melhor que existe na face da terra. Às vezes é melhor do que conhecer. Porque quando você conhece, a coisa se torna mais gigante. Certo? E ali a simplicidade. Então, deixa eu botar 3 pode falar. coisinhas para o pessoal. Depois a gente discute. Não, você não para mais, não. Você bebeu água de chucai, foi? Vem cá. Dr. Rosendo falou a respeito da relação dos anjos com as mulheres, tá? E a condenação deles tinha sido ficar vagando, porque eles não têm origem. A origem deles, os pais são celestiais e as mães são terrenas. Então, eles não tinham onde ficar. Mais ou menos por aí, né? E por que é que as nossas orações muitas vezes não é respondida? Nós oramos, pedimos, sabemos que você faz uma análise dentro de você está alinhado com o Eterno, está no prumo direitinho, está pedindo, não está chegando. Foi dada uma pincelada, o doutor Rosendo deu uma pincelada aí, onde essa classe superior, existe a classe de um lado e do outro lado também, ela pode impedir. Então, a nossa oração tem que ser direta ao Eterno para que libere uma ordem, para que venha alguém superior, de classe superior, e faça com que chegue até nós aquele nosso pedido, que muitas vezes está sendo impedido exatamente por causa disso, porque eu não tenho condições de lutar contra a classe superior. Eu tenho condições de lutar com a classe inferior. Essa eu tenho. Entendeu? Isso muitas vezes muita gente está escutando aí. E quem são esses anciões? São anjos velhos? Anjo não, vamos tirar anjo, que anjo não existe anjo. São seres, né? Ou mensageiros seres. Perfeito. Nós pode continuar aí falando diretamente sobre o curso aí, sobre o Instituto. Vamos lá. Eu escolhi um versículo aqui para ver, Salmo 24, quando você falou isso, que eu estava lendo aqui, quando você usou. Eu ganhei 2 Bíblias hoje, Rosendo. Ganhei a Philemon, que é uma versão nova aí agora, né? E ganhei essa nova Almeida atualizada. Mas, olha... Não é minha. Essa filha eu quero aí. Você foi visitar quem? O pessoal sente que eu sou carente de Bíblia, assim, entendeu? O pessoal sente. Aí mandam para mim. Olha, diz assim, o Senhor confia o seu segredo aos que temem, aos quais ele dará a conhecer sua aliança. Então, esse versículo aqui remonta tudo isso aqui que nós estamos discutindo. Eu quero falar para vocês que o ITRH vai estar de volta. Nós estamos fazendo o nosso site de novo, o nosso blog. Nós vamos ter um professor maravilhoso aí como Rosendo, como o Aquino. O Aquino vai dar uma alfabetização aí em hebraico, né? Preparando o povo aí para já Paulo Lucena dar um hebraico mais avançado. Né? Nós vamos ter 2 classes dessa vez. Nós vamos ter o básico, que é para aquelas pessoas que estão iniciando,
e aquelas pessoas que querem fazer o básico e o mestre, né? Vamos dizer assim, o básico e o avançado. Nós ainda estamos querendo estudar essa nomenclatura. O avançado, nós vamos ter as 54 porções da Torá de uma forma que o Rosendo sabe, não há possibilidade nenhuma de estudar uma paraxá por completa no serviço de Shabat, não é? Então, você imagine aí, você imagine o tanto de informações que vai ter nas 54 paraxotes. Nós vamos estudar o Novo Testamento, ou seja, a Brida Hadashah na visão judaica, com a visão hebraica, entende? Porque estudar a Brida Hadashah, o Novo Testamento, com a visão cristã, não se aprende nada. Não se aprende nada, porque Yeshua não é Jesus. Como é que ele pode... Jesus nunca guardou as leis. Jesus nunca foi judeu. Como é que ele pode ensinar algo que não é dele? Então, vocês vão ver grandes coisas, grandes mistérios. Eu aconselho aqueles que vão aí já tentarem, se possível for, é claro que não é a nossa visão por completo, mas se vocês puderem comprar, olha, um livro extraordinário, se chama O Comentário Judaico de David Stern. Nós vamos dar em PDF para todos os alunos, né? E nós vamos seguir uma rotina interpretativa que ele tem, tá certo? Uma rotina interpretativa que ele tem. Infelizmente, ele acredita na Trindade. Infelizmente. Mas isso aí a gente já tira de letra, porque a Torá não fala nada de Trindade, né? Infelizmente, ele acredita em algumas coisas que não está na Torá. Mas, para mim, é um dos comentários melhores que nós temos na mão. Quem sabe aí, Rosendo, com esse desejo exegético que ele tem, hermenêutico, quem sabe ele não escreve aí um comentário Netzer sobre o Brit Hadashah, né? Então, estão todos aí convidados, vai ter uma parcela, é claro. Essa parcela, nós vamos, para aqueles que já são federados a gente, que está na nossa comunidade, vai receber uma carteira de estudante. O nosso rabino, ele vai chancelar as pessoas, né? Vamos ter um monte de coisas muito boas, né? Só está começando, pessoal. E dessa vez aí, com essa ajuda desse grande homem Aquino, desse grande homem aí, Rosendo, que veio só somar o nosso povo, né? Ele que está à frente aí na comunidade de Natal, é um gigante. E nós agradecemos a todos vocês. É uma parcela muito pequena, nós ainda estamos vendo para que não seja, ao contrário de muitas aí, que não seja pesado para ninguém, que financeiramente as pessoas, quando é dado de graça, as pessoas não dão valor, né? Então, vai ser uma parcela, assim, pequena para que todos estejam conosco. A formação vai ser de 3 anos, e nós vamos tentar dar o bacharelado em teologia. Certo? Amém? Obrigado, Então, Inácio. o Rogério já sabe. Vamos ouvir, Gretna, levantou a mão, pode falar. Boa noite aí, pessoal. Boa noite. Eu queria saber como, no livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 22, como é que está escrito no original grego? Eu não escutei direito qual o texto. 1 Pedro 3, 22. Como é que Pedro está no 22? grego? Vou olhar aqui. É, Um minutinho. Primeira de Pedro 3:22, né? Só um minutinho. Primeira de Pedro.
3:22. Diz assim: o qual está à destra de Deus, né? A tradução, não é isso? O qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, estando-lhe sujeito, havendo-lhe se sujeitado, os anjos e as potestades e as virtudes ou potências. Certo. Você quer saber a explicação ou a tradução? Os dois. Tem como você repetir para mim aí, Rosendo? 1 de Pedro 3:22. Veja só. No hebraico, diz assim, né? Asher avá hashamayim vayeshev limim Elohim vai kainel mipanav maleachem verhareshuvot verhagevurot. Né? E basicamente, o qual está à destra de Elohim, tendo subido aos céus, havendo-lhe se sujeitado os anjos, havendo-lhe se sujeitado, ou seja, não era sujeito antes, né? Foi sujeitado depois os anjos e as potestades e todos os potentes. Por quê? Porque ele é o Messias, Yeshua, Jesus, ele é o Messias. E nós lemos no início, se você pegou o início da aula, nós falamos sobre Hebreus 1:6, onde tem um texto lá na sua tradução, e os anjos o adorem. Ele foi feito mais excelente do que os anjos, e os anjos adoram. Só que nós vemos no original, que é proskinel, que é o reverencie. Então, Jesus, ele tem autoridade sobre as dominações, sobre essas potestades, sobre esses principados, porque o Eterno lhe deu essa autoridade. Entende? Se a gente tira Deus, essa autoridade continuaria com Jesus? Se tirasse Deus, ou se Deus tirasse essa autoridade, ele continuaria com essa autoridade? Obviamente que não, porque ele não é Deus, né? Porque Deus, se fosse Deus, ele não haveria necessidade de receber a autoridade, porque ele já teria em si, intrinsecamente, na sua essência, né? Mas lhe foi dado essa autoridade. Em próprio Deus 1, a gente viu que ele foi feito, né, mais excelente. Nessa versão aqui, Rosendo, a versão aqui como é boa, né? Agora ele chama Cristo, né? Agora Cristo foi para o céu e está sentado num lugar de honra, à direita do Eterno, e todos os anjos, autoridades e poderes se sujeitam a ele. Porque antes, como você diz, não eram sujeitos. Só um detalhe, Jesus ele tem corpo, então ele pode se assentar, pode ter um trono para ele, pode, mas o Eterno, ele é incorpóreo, invisível, né? É incorpóreo, ele não tem forma. Como é que ele se assenta? A palavra é concentrada, ele se condensa, ele se concentra, certo? Num ponto específico. Não quer dizer que ele está sentado numa cadeira, mas Jesus, sim, pode se assentar porque ele tem um corpo, né? O apóstolo Paulo chama ele de homem, né? Entre aspas, homem celestial. Olha, isso daí eu não sabia, não. Espero que tenha ajudado. Isso aí eu não sabia, não. Pois é. Rosendo não é só um rostinho lindo na TV, né? É verdade, né? Mais alguém? Vamos encerrar. Quero agradecer aos irmãos pela oportunidade, pela estar presente aqui conosco, né? E dizer que o link do nosso Instituto, né, Teológico, Instituto Teológico de Raízes Hebraicas, né, que o apóstolo Inácio Medeiros falou aí, né, o link vai estar disponível no grupo. Ainda estamos terminando alguns detalhes, tá certo? Mas em breve a gente vai disponibilizar no grupo quem tiver interesse para fazer sua matrícula, sua inscrição, e vai ter muito mais. Isso aqui é só a ponta do iceberg, né? Digamos assim, né? É só uma gota no oceano. Né? Só uma pergunta aqui, Rosendo. Ricardo é da onde, Ricardo? Da onde? Eu acho que ele não falou ainda, não. Ele falou, só que não abriu o microfone. O Lúcio. Sou de Paraú. E aqui nem sabe. Ricardo é meu ex-aluno, rapaz. Coisa boa. Sim. E o Lúcio? Lúcio é da onde? E o Lúcio? Lúcio saiu agora.
Eu vou, nesses dias eu estou abrindo uma congregação. Boa noite, eu sou de Paraú. Oi? Oi. Lúcio. Acho que o Lúcio não está ouvindo, não. Sou de Paraú. Paraú, né? É quase todos aí pertinho de Aquino, né? Rapaz, é meu. Isso, Paraú. Pronto. Paraú tem mais pessoas aí. Socorro tem Dona Maria, né? Evelyn. Esses daqui também são lá de perto. Evelyn é minha filha, tá aí assistindo. Socorro da nossa. Socorro da nossa. Socorro deve ser a irmã Socorro da Kerrilá. Tinha também Neto Grilo, Dona mas ele Maria. saiu faz alguns minutos. Né? Que é daqui da minha cidade. Então, que coisa boa. Pronto. Para mim foi muito bom. É quando a próxima? Amanhã, mesmo horário, 8 horas. Então, agradecemos a todos, né? Fiquem em paz, que o Eterno abençoe a cada um. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém? Um abraço a todos e até amanhã. Amém. Um abraço, Shalom. shalom. Até a próxima. Obrigado, Ricardo.